E agora vamos ver como é que a corrente elétrica é conduzida. Vamos tentar arranjar um modelo para o que se passa dentro do nosso fio condutor. Então, como vimos, ele vai passar carga por uma dada superfície S e o que vai acontecer é que a carga não vai sempre na direção do eixo do tubo. Não vai andar toda perfeitinha sem bater em lado nenhum. O que ela vai fazer mesmo é, como estão lá muitas cargas, elas vão bater umas nas outras. Elas batem, 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 mas no geral elas têm uma velocidade total, a velocidade deste fluido de eletrões, posso chamar, tem uma velocidade v. Só que ela vai ficando cada vez mais pequena à medida que eles vão colidindo mais uns com os outros. Então, se eles vão colidindo muito uns com os outros, ele perde um pouco da velocidade que tem, mas o outro pode ganhar um bocadinho mais, e no fundo é daí que nós vamos fazer o nosso modelo de resistência elétrica. Então, com a lei de Newton, tem que massa vezes aceleração é igual, e pela lei de Coulomb, ou pelos primeiros vídeos, a força elétrica é igual à carga vezes o campo. É uma equação que ainda não usámos muito, porque ainda estávamos em eletrostática, mas agora temos corrente elétrica. Temos que usar força. E então, a carga elétrica, neste caso, são os eletrões, que têm carga negativa. E este E representa o módulo da carga do eletrão ou do próton. Tem os dois a mesma carga em módulo, que é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Mas eu estou só a ver o movimento de um eletrão. Estou apenas a olhar para ele, não estou a ver o fluido como um todo. E vou dizer que ele vai ser atrasado, tem uma força para trás, que quanto maior for a sua massa, mais se atrasa, e quanto maior for a velocidade, ele vai embater com mais velocidade no outro eletrão e vai se atrasar ainda mais. Então se eu tiver uma grande velocidade, ele vai ser quase logo atrasado. Então, mas tenho que pôr aqui um termo para ficar com as mesmas unidades. E agora, eu também quero que ele atrasa-se mais ou menos consoante o número de colisões. Se o número de colisões aumentar, ou seja, o número de colisões por unidade de tempo aumentar, eu quero que a velocidade dele diminua, ou seja, que tenha uma aceleração negativa. E agora, o número de colisões por unidade de tempo, eu vou-lhe chamar a frequência de colisão. E a frequência de colisão tem dimensões, a frequência de colisão tem dimensões de segundo menos 1, porque o número de colisões é um número, mas agora eu preciso não de segundos menos 1, mas vou pensar no tempo médio que decorre entre cada colisão. Tal como nós tínhamos a frequência, que é o inverso do período, a frequência de colisão é igual ao inverso do tempo que demora entre cada colisão. Eu vou-lhe chamar este tau C. Então, aqui eu vou dividir pelo tempo de colisão. O tempo entre cada colisão que ocorre. Tem um significado mais físico e aqui já tenho as unidades corretas. A aceleração é velocidade a dividir por tempo, que está a multiplicar por uma massa, e aqui também tenho velocidade a dividir pelo tempo, multiplicar por uma massa. E agora, com esta equação, podíamos resolvê-la e tentar encontrar soluções com aceleração, mas eu vou fazer no limite em que não tenho aceleração. Estou apenas a ter uma corrente com uma dada velocidade constante. Pode não ser exatamente constante, mas pronto, quase constante. E neste caso, tenho que 0 é igual a menos carga vezes E, menos massa a dividir pelo tempo de colisão vezes velocidade. E agora eu quero relacionar a velocidade com a corrente elétrica. E eu tenho um vetor que já envolve a velocidade, que é o vetor densidade de corrente, que é dado pela densidade de carga vezes a velocidade. Então já posso substituir na minha equação 0 igual a menos E menos massa sobre tempo de colisão
tempo médio entre cada colisões. Não vamos confundir tempo de colisão, que é o tempo que demora uma colisão, com o tempo médio entre colisões. Isto é o tempo médio entre colisões. Então, aqui a velocidade vou substituir por J a dividir pela densidade de carga. E o que é a densidade de carga? É igual à carga por unidade de volume. Mas carga por unidade de volume, eu vou dizer que tenho um dado número de partículas, um dado número n de partículas, e a carga total vai ser a carga de um só eletrão, que é negativa, vezes o número de eletrões que eu tenho. Então isto fica menos a carga de um eletrão vezes o número de eletrões por unidade de volume. E o número de cargas por unidade de volume eu vou-lhe chamar densidade de partículas, densidade de eletrões. Então, densidade de carga é igual a menos carga vezes densidade de eletrões. Pronto, foi apenas uma definição para poder pôr a minha equação de uma maneira mais elegante. E agora, fico que 0 é igual a menos carga de eletrão vezes campo elétrico, menos massa a dividir pelo tempo médio entre colisões, vezes o J, que está a dividir por menos E vezes NE. Então estes menos cortam e fica mais, e o E passa para o outro lado como mais. Então fica E é igual a M sobre então, C, E, NE vezes J. E tenho uma relação entre o vetor densidade de corrente e o campo elétrico, que era o que eu queria. Ou seja, o que eu tenho é que o vetor densidade de corrente é igual à carga ao quadrado vezes o tempo médio entre cada colisão vezes a densidade de eletrões a dividir pela massa. Tudo a multiplicar pelo campo elétrico. Isto é a massa do eletrão. Ok, aí está uma relação entre o J e o E. Uma coisa que se faz muito é que este modelo continuava a perdurar, continuava a existir se o A fosse diferente de 0. Tinha o J também proporcional ao E, talvez com outros fatores. Então, o que nós podemos fazer é, em vez de definir apenas este fator, dizemos que o J é mesmo proporcional ao E com um fator que eu vou chamar σc. E este fator, é mais uma definição em eletromagnetismo, é a condutividade. Condutividade elétrica. Ou seja, ele dá uma relação entre a minha densidade de corrente, ou seja, se eu tenho muita ou pouca corrente, consoante o campo elétrico que está a ser aplicado. Se ele responder muito bem ao campo elétrico aplicado, a condutividade é grande, que é o que estamos à espera de uma condutividade. Se ele responder pouco, for pouco proporcional ao campo aplicado, a condutividade vai ser pequena. Da mesma maneira, podemos definir uma resistividade que é o contrário da condutividade, ou seja, uma resistividade que eu chamo ρC, que é igual a 1 sobre σc. Isto é a resistividade. Mas nós vamos usar apenas condutividade elétrica e é uma das equações que vamos utilizar muito, é que J é igual a σc vezes E.